Eu nunca imaginei que ia escrever sobre isso. Não sou de falar muito das coisas que acontecem em casa, ainda mais quando é algo que dói. Mas tem momentos que a gente sente que precisa contar, não para mostrar nada, só para não esquecer. E porque no fundo a gente quer acreditar que alguém mais vai ler e pensar. Também passei por isso. Também tive medo. Foi em 2019, no final de outubro. Minha irmã, a Lúcia, estava com 38 anos. Ela sempre foi daquelas pessoas que não para, sabe? Trabalhava na padaria desde as 4 da manhã, voltava para casa para fazer almoço para os filhos, ainda arrumava tempo para costurar para fora. Nunca reclamava de dor de cabeça, nunca faltava na igreja. A gente brincava que ela era uma máquina, mas máquina quebra, não é? Um dia, ela estava tomando banho e sentiu um caroço no seio esquerdo. Pequeno, duro, como uma pedrinha debaixo da pele. No começo, ela não deu importância. Achou que era alguma coisa do ciclo, ou até um nódulo daqueles que a gente ouve falar que é comum. Mas o caroço não sumiu. E começou a doer. Lúcia não é de médico. Nossa mãe mesmo, quando estava viva, só ia no posto quando estava quase morrendo. A gente foi criado assim, remédio caseiro, chá de boldo, reza forte. Mas dessa vez ela ficou com medo. E quando a Lúcia tem medo, ela esconde. Ficou quase 2 meses sem dizer nada para ninguém. Até que um domingo, depois do culto, ela me chamou no fundo do quintal, onde a gente secava a roupa. Tava chovendo fino, aquele chuvisco que molha sem a gente perceber. Cê tá sentindo alguma coisa, Lu? Perguntei, porque ela tava com a mão no peito, como se tivesse seguindo alguma coisa por baixo da blusa. Ela baixou a cabeça, mexeu no colar de pérolas falsas que usava desde os 20 anos. Tô com um negócio aqui. Acho que é ruim. Não chorei na hora. Segurei. Mas senti o chão tremer debaixo dos meus pés. Você já sentiu isso? Aquela certeza de que algo muito pior que você imaginava tá prestes a acontecer. No dia seguinte fui com ela no posto. A médica, uma moça nova com voz mansinha, apalpou, pediu exames. Lúcia não olhava para ninguém. Só fixava os olhos na parede, como se tivesse lendo alguma coisa escrita lá. Quando saímos, ela falou: se for câncer, eu não faço quimioterapia. Por quê? Perguntei, já sabendo a resposta. Você sabe por quê? Sim, eu sabia. Na congrega, a gente não usa remédio que mata o corpo para salvar a alma. Tem irmãos que preferem confiar só em Deus. Mas eu também sabia que a Lúcia não era assim, não totalmente. Ela tinha medo, mas não era teimosa a ponto de deixar os filhos sem mãe. Os exames vieram rápido. Câncer de mama, estágio 2. A médica falou em cirurgia, em quimioterapia, em chances. Lúcia ouviu tudo calada, com as mãos tremendo no colo. Quando a gente saiu do consultório, ela parou no meio do corredor do hospital e encostou a testa na parede. Não chorou. Só ficou ali, respirando fundo, como se tivesse corrido uma maratona. E agora? Perguntei. Ela virou para mim com os olhos vermelhos. Agora a gente ora. E oramos. Todas as noites, depois do jantar, a gente se ajoelhava na sala, com as crianças já dormindo, e pedia. Não era uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Era desengonçado, às vezes até egoísta. Senhor, não leva ela. Os meninos precisam dela. Eu preciso dela. Às vezes a gente não conseguia nem terminar, porque uma das duas começava a soluçar. Mas Lúcia também foi no médico. Fez a cirurgia para tirar o tumor. O médico disse que tinha sido a tempo, que as margens estavam limpas. Ela voltou para casa com um curativo grande, dolorida, mas aliviada. A quimioterapia, porém, era outra história. Eu não vou fazer. Ela repetia. Não vou encher meu corpo de veneno. Tentei argumentar. Falei dos filhos, do marido, de como eles iam ficar se ela piorasse. Mas a Lúcia tem uma coisa dentro dela que não cede. Não é orgulho, é convicção. Ela acreditava que se fosse da vontade de Deus, ele ia curar sem precisar daquilo. Os irmãos da congregação vieram visitar. Alguns traziam passagens da Bíblia, outros só seguiam a mão na cabeça dela e oravam em silêncio. O pastor veio uma vez, sentou na cadeira da cozinha e falou: a fé não é para ser testada, irmã, é para ser vivida. Lúcia sentiu, mas eu vi nos olhos dela que ela já tinha decidido. Não era teimosia, era algo mais profundo, como se cada palavra do pastor, cada oração dos irmãos, só confirmasse o que ela já sabia. Deus não ia querer que ela passasse por aquilo. Ou se quisesse, que fosse sem a ajuda daqueles soros que queimavam as veias e deixavam o corpo fraco como um pano molhado. No dia seguinte, ela me chamou no quarto enquanto arrumava a cama. As mãos tremiam um pouco, mas a voz estava firme. Você acha que eu tô errada? Olhei para as fotos na parede, os meninos pequenos sorrindo na praia, o casamento dela com o vestido simples e o buquê de margaridas.
Não tinha resposta certa. Só tinha verdade. Não sei, Lúcia. Mas se você tiver certeza, eu respeito. Ela suspirou, sentou na beira do colchão e passou os dedos pela colcha de retalhos que a mãe dela tinha feito. Às vezes eu penso, e se for assim mesmo? E se a gente só tiver que aguentar o que vem, sem tentar mudar? Não falei nada. Não dava para dizer que era bobagem, não com ela olhando para a janela como se já visse algo que eu não via. O marido dela, o João, chegou em casa mais cedo naquela tarde. Trouxe um saco de laranjas da feira e um embrulho de pão de queijo ainda quente. Quando soube da decisão, largou o saco na mesa e ficou quieto por um tempo. Depois, só perguntou: "E os meninos?" Lúcia abaixou a cabeça. "Eles vão entender." João não discutiu. Só pegou a mão dela e segurou por um longo tempo, como se pudesse passar força pelos dedos. Eu saí da cozinha para dar espaço, mas antes de fechar a porta, vi ele beijar a testa dela devagar, como faz com as crianças quando elas têm febre. Nos dias seguintes, a casa ficou cheia de gente. As irmãs da igreja traziam sopa, bolos, chás de não sei o que. As crianças brincavam no quintal, como se nada estivesse diferente. Só o mais novo, o Caio, que às vezes parava no meio da correria e olhava para a mãe com os olhos grandes demais pro rosto. Uma vez eu o vi sentado no chão do quarto dela, encostado na perna de Lúcia, enquanto ela lia um salmo em voz baixa. Ele não chorava, não perguntava. Só ficava ali, como se soubesse que aquele era o lugar. Uma manhã, acordei com um barulho estranho. Era Lúcia no banheiro vomitando. Quando entrei, ela estava ajoelhada no chão frio, a testa suada, as mãos apoiadas na privada. Ajeitei o cabelo dela para trás e molhei uma toalha. "Não é nada", ela murmurou. "Só um enjoo." Mas eu vi o sangue no papel higiênico, misturado com não sei o que. Não falei nada. Só limpei tudo e ajudei ela a se deitar. Naquela noite, o João não dormiu. Ficou sentado na cadeira de balanço da varanda, olhando pro céu. Eu levei um café para ele, mas ele nem tocou. Só balançava para frente e para trás, como se estivesse tentando embalar alguma coisa que não parava de doer. "A gente podia pelo menos tentar", ele disse, mais para si mesmo do que para mim. "Só uma sessão. Para ver." Não respondi. Não era minha decisão. No dia seguinte, Lúcia acordou pior. A dor tinha descido pras costas, e ela mal conseguia se mexer. Mesmo assim, quando a enfermeira da comunidade veio fazer a visita, ela sorriu e disse que estava melhor. A enfermeira, que já tinha visto isso antes, só apertou os lábios e anotou algo no prontuário. À tarde, o pastor voltou. Dessa vez, não falou em fé. Só sentou ao lado da cama e segurou a mão de Lúcia enquanto ela respirava fundo, como se estivesse subindo uma ladeira íngreme. "Se for para ir, irmã, a gente não segura", ele disse. "Mas se for para ficar, a gente não solta." Lúcia fechou os olhos. Lágrimas escorreu, mas ela não fez movimento para enxugá-la. "Eu tô cansada, pastor." Ele não respondeu. Só ficou ali, quieto, como se estivesse esperando alguma coisa. Naquela noite, o João entrou no quarto dela com um copo d'água e um comprimido. "É só pra dor", ele disse. "Nada de quimioterapia. Só isso." Lúcia olhou pro remédio, depois para ele. Por um segundo, pareceu que ia recusar. Mas então pegou o copo, engoliu o comprimido e bebeu tudo de uma vez. João sentou na beira da cama e passou a mão no rosto, como se estivesse tirando um peso de cima dos olhos. "Obrigado", ele sussurrou. Ela não disse nada. Só deitou de lado e encostou a testa no ombro dele. Eu saí do quarto devagar, fechando a porta. Fiquei parado no corredor, encostado na parede, ouvindo o silêncio do outro lado da porta. Não tinha pressa para voltar para a sala. Sabia que se dessesse, ia encontrar a Dona Maria arrumando a mesa pro jantar ou o seu antenor ligado na rádio, comentando as notícias do dia como se fossem fofocas de vizinho. Mas não queria ouvir nenhuma das duas coisas. A casa cheirava a comida queimada. Alguém tinha esquecido a panela no fogo de novo. Provavelmente a Lúcia, antes de a dor apertar. Ou talvez fosse a Dona Maria, distraída com as orações dela. Não importava. O cheiro se misturava com o de terra molhada vindo da janela aberta, aquele cheiro que sempre subia depois das primeiras chuvas de outubro. Desci as escadas devagar, pisando nos cantos dos degraus para não fazer barulho. Quando passei pela cozinha, vi a panela no fogão, com um resto de feijão grudado no fundo. Peguei a colher de pau e mexi, mesmo sabendo que não adiantava mais. O feijão já tinha virado uma massa preta. Joguei tudo no lixo e lavei a panela com água fria, esfregando até os dedos doerem. Na sala, o seu antenor estava dormindo na cadeira de balanço, a rádio ligada baixo. A voz do locutor falava de uma enchente lá pros lados de Minas, mas ele roncava por cima, a boca entreaberta.
Desliguei o aparelho e cobri ele com o cobertor que estava jogado no sofá. Ele nem acordou. Sentei no degrau da varanda e acendi um cigarro. Não gostava de fumar, mas às vezes precisava de alguma coisa para ocupar as mãos. O céu estava escuro, só umas estrelas fracas aparecendo entre as nuvens. Lembrei da vez que o João tinha me levado para ver o cometa, anos atrás. A gente ficou deitado no pasto até de madrugada, ele apontando para cima e falando um monte de coisa que eu não entendia. Na época, achei que era o homem mais sábio do mundo. Agora, olhando para aquelas mesmas estrelas, só conseguia pensar no quanto a gente muda sem perceber. O João não era mais o mesmo. Nem eu, nem a Lúcia. Ouvir passos atrás de mim. Era a Dona Maria com um copo de leite quente na mão. Você não vai jantar? Ela perguntou. Balancei a cabeça. Não tô com fome. Ela sentou do meu lado e colocou o copo no chão, entre a gente. Isso aqui é para você, para ajudar a dormir. Peguei o copo sem olhar para ela. O leite estava doce demais, do jeito que ela gostava. Bebi tudo de uma vez, só para não ter que ficar conversando. O João tá melhor? Perguntei, mesmo sem querer saber. Dona Maria suspirou. Ele tá tentando. Isso já é alguma coisa. Ficamos em silêncio. O vento balançava as folhas da mangueira, fazendo um barulho seco. De repente, ela colocou a mão no meu braço. Você também precisa tentar, menino. Não respondi. Não tinha o que dizer. Dentro de casa, o telefone tocou. A Dona Maria levantou correndo, como se estivesse esperando aquela ligação há anos. Ouvi ela atender, a voz baixa, depois um silêncio longo. Quando ela voltou, estava com os olhos vermelhos. Era a irmã da Lúcia, falou. Ela vem amanhã. Assenti. Não perguntei mais nada. A Dona Maria entrou, e eu fiquei sozinho na varanda de novo. Apaguei o cigarro no cinzeiro de lata e me levantei. Antes de entrar, olhei para cima uma última vez. As nuvens tinham tapado as estrelas quase todas. Só uma brilhava fraco lá no canto do céu. Fechei a porta devagar. O coro dos grilos estava alto, como se quisessem abafar o resto. A casa cheirava a café queimado e velas apagadas. A Dona Maria tinha deixado a panela no fogão, o fundo preto de tanto tempo esquentando. Desliguei o fogo e joguei o resto no ralo da pia, ouvindo o líquido escorrer devagar, como se arrastasse algo mais pesado que grãos moídos. No quarto, tirei a camisa sem acender a luz. O colchão rangeu quando me deitei, e o lençol estava úmido de suor antigo. Fiquei de costas, olhando pro teto onde a tinta descascava em lascas finas. Algum inseto batia contra o abajur, um barulho seco e insistente. Não sei quando dormi. Acordei com a porta batendo. A Dona Maria já estava de pé, mexendo panelas na cozinha. O cheiro de cebola refogada encheu a casa, e por um segundo me confundi. Achei que fosse domingo e a Lúcia estivesse ali, cortando pão na tábua de madeira. Mas a tábua estava vazia, e o silêncio entre nós dois era grosso demais para ser só cansaço. Café tá pronto, ela disse sem virar. Tomamos os dois em silêncio. Ela com as mãos trêmulas, eu com a xícara quente queimando os dedos. Quando terminei, lavei a louça sem ela pedir. A água da torneira saía fria, e o sabão fazia espuma demais, como se estivesse tentando encobrir alguma coisa. Você vai ficar hoje? Perguntei, enxugando as mãos na calça. A Dona Maria secou o rosto com o avental. Tenho que ir na rodoviária buscar a irmã dela. Você pode ficar se quiser. Balancei a cabeça. Não tinha para onde ir. Ela saiu antes do meio-dia, e eu fiquei sentado na cadeira da cozinha, ouvindo o relógio de parede marcar as horas. Cada tic-tac parecia um prego sendo cravado. Levantei, peguei a chave do galpão pendurada no prego atrás da porta e saí. O sol queimava. A terra rachada do quintal estalava debaixo dos pés. Abri o galpão e o cheiro de óleo e poeira subiu no ar. A moto da Lúcia ainda estava lá, coberta por um pano sujo. Puxei o tecido devagar, como se ela pudesse acordar e brigar por eu ter mexido nas coisas dela. Sentei no banco, passei a mão no guidão. O motor estava frio. Girei a chave, mas não liguei. Só fiquei ali, imaginando o barulho que faria se acelerasse fundo, o vento batendo no rosto, a estrada sumindo atrás de mim. Mas não tinha para onde ir. Fechei os olhos. Quando abri, a sombra da Dona Maria estava na porta do galpão. Não tinha ouvido ela chegar. Ao lado dela, uma mulher baixa de cabelo preso num coque desmanchado, olhava para mim com os mesmos olhos da Lúcia, só que mais velhos, mais cansados. Esse é o Moisés, a Dona Maria falou, como se precisasse me apresentar. A mulher assentiu. Não sorriu. Você que estava com ela no dia? Perguntou, a voz rouca. Engoli em seco. Tava. Ela respirou fundo, como se fosse dizer mais alguma coisa, mas só virou as costas e entrou na casa.
A Dona Maria ficou olhando para mim, depois seguiu atrás. Fiquei sozinho de novo, com o peso da moto debaixo das pernas e o sol queimando a nuca. Apertei os punhos até as unhas doerem. Dentro de casa, ouvi o choro abafado vindo do quarto. Não era a Dona Maria. Era a irmã. Um som que parecia rasgar alguma coisa por dentro. Desci da moto e cobri ela de novo com o pano. Antes de fechar o galpão, olhei uma última vez. A poeira dançava na luz que entrava pelas frestas, como se alguém tivesse mexido nas coisas e esquecido de arrumar. Andei até a porta, mas não entrei. Fiquei parado no alpendre, ouvindo o barulho dos passos dela lá dentro, o rangido da cama quando se jogou em cima. A Dona Maria murmurou alguma coisa, baixinho, mas não dá para entender direito com a porta fechada. Tirei o cigarro amassado do bolso e acendi com o isqueiro que sempre carrega um cheiro de gasolina. A fumaça subiu reta, como se o ar estivesse parado só para me zoar. Dei uma tragada longa, sentindo gosto ruim na garganta. Não devia ter vindo. Sabia que ia ser assim. Mas desde quando eu faço o que devia? O choro parou de repente, como se ela tivesse engolido o som de propósito. Aí veio o silêncio, daquele tipo que pesa mais que gritos. Joguei a bituca no chão e pisotei até virar pó. Quando abri a porta, a Dona Maria estava na cozinha, mexendo numa panela que não estava no fogo. Ela nem olhou para mim. O almoço tá pronto, disse, como se isso explicasse alguma coisa. Passei pela sala sem fazer barulho. A porta do quarto estava entreaberta. Vi a sombra dela encolhida na cama, de costas. Não chorei. Não falei. Só fechei a porta devagar, como se isso pudesse fechar também o que tinha ficado para trás. Na rua, a moto esperava. O sol já estava mais baixo, mas ainda queimava. Coloquei o capacete, liguei o motor e saí sem olhar para trás. Não ia adiantar. Liguei o rádio no volume máximo, mas a música não cobriu o zumbido na cabeça. A estrada para a cidade era reta, sem curvas para me distrair. O vento batia forte, como se quisesse me empurrar para longe dali. Parei no primeiro bar que vi, aquele com as cadeiras de plástico e o cheiro de cerveja azeda. O balcão estava vazio, só um velho dormindo na mesa do fundo. Pedir uma pinga foi automático, como respirar. Tá com cara de quem perdeu mais que a carteira, disse o atendente, enxugando um copo com um pano sujo. Não respondi. Bati o primeiro gole de uma vez. A queimação subiu até os olhos, mas era melhor que o vazio. O segundo copo veio antes de eu pedir. Alguém ligou a TV num jornal velho. Notícias de sempre. Política, acidente, tempo. Nada que importasse. O velho acordou, tossiu e pediu uma brama. Eu já estava no terceiro. Quer comer alguma coisa? Perguntou o atendente. Balancei a cabeça. Não era fome. Era só o costume de encher buracos.